Caríssimos irmãos e irmãs presentes neste santuário e também caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação social. O tema central que nos tem ocupado nesses dias tem sido o estudo, a discussão e a aprovação das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil para os anos de 2019 a 2023. As leituras proclamadas hoje, eu acho que nos ajudam com respeito a esse nosso trabalho. Primeira leitura. O primeiro problema interno enfrentado pela comunidade cristã. O que fazer diante desse problema? Primeiro, o seguinte: os problemas da comunidade são enfrentados e solucionados à medida que vão surgindo. Não é prudente antecipar aos problemas. Deixe que eles surjam. A comunidade procura discernir qual o melhor caminho. O problema era uma queixa por parte dos fiéis de língua grega. Eles acharam que estavam sendo prejudicados. O que fazer? Todos colaboram democraticamente. Os apóstolos, por sua vez, têm consciência que não podem fazer tudo. Aí vem a Assembleia, a solução. Um novo ministério é criado na comunidade, o diaconato. O único critério para esse novo ministério é que sejam pessoas de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria. Há quem queira ver nesse episódio um motivo para que a igreja, no caso a igreja hierárquica, hoje fique longe das questões sociais e se dedique exclusivamente à oração e à pregação. Para tanto, cita-se o versículo 2. Os apóstolos dizem: não está certo que deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Eu acho que essa leitura é equivocada, por dois motivos. Primeiro, a leitura em questão que nós ouvimos desconhece a divisão entre leigos, leigas e pessoas ordenadas. Além disso, os novos ministros, que são os diáconos, eles não se ocuparão somente ao serviço às mesas. Logo a seguir, nos Atos dos Apóstolos revelam que não foi assim. Estevão, um dos 7, é um grande anunciador da palavra. E também Filipe é o primeiro que leva o evangelho aos gentios. E aí, concluindo essa primeira leitura, se problemas existem na igreja, e certamente existem nas nossas dioceses, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, esses problemas sejam solucionados da melhor maneira possível. Certamente, o melhor caminho é o diálogo. E, em segundo lugar, a evangelização dos apóstolos e dos novos ministros incluem o anúncio, mas incluem também a realização do projeto de Deus no dia a dia, na vida de cada dia. E aí a gente passa para o Evangelho. Foi uma tarde muito feliz.
a partilha, o milagre da partilha, que alegria que foi aquela tarde. Mas depois daquela tarde vem a noite. De um lado, por parte do povo, há uma incompreensão. Eles querem fazer de Jesus rei. Mas de outro lado, existe a revelação de Jesus aos discípulos. E aqui nós encontramos alguns elementos simbólicos. Desce a noite. O mar está agitado. Jesus está ausente. O que se precisa aquietar? O mar agitado ou os temores internos dos discípulos? O que Jesus diz? Não tenham medo. Essa é uma fórmula frequente na Sagrada Escritura. Não temais, não tenham medo. As nossas tempestades certamente são de ordem externa, o mundo que a gente vive, mas também de ordem interna. Não tenham medo. Vamos nos aquietar. As nossas diretrizes. Nós nos inspiramos nos Atos dos Apóstolos, que dizem que os discípulos, as discípulas, eram perseverantes. Nós devíamos ser perseverantes, apesar das dificuldades, das questões, dos problemas de ordem externa, de ordem interna. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos. Nós temos que basear-nos na palavra de Deus, na fração do pão e nas orações. A importância da liturgia, a importância da celebração eucarística para a nossa igreja. E eram perseverantes na comunhão fraterna, o serviço à vida plena. Afinal, o que Jesus disse? Que todos tenham vida, e vida em abundância. Mas também se diz, nos mesmos Atos dos Apóstolos, que Filipe, passando adiante, anunciava o Evangelho a todas as criaturas. Ações missionárias. A grande inspiração para a igreja é a missão, mas nós precisamos ir traduzindo a nossa missão ao longo do tempo e dos lugares. Ações missionárias concretas. Eu acho que a palavra de Deus hoje pode certamente nos inspirar para que nós possamos ter uma boa recepção das novas diretrizes para a ação evangelizadora da igreja no Brasil e nos inspire todas as igrejas, todos os segmentos, todas as nossas realidades ao longo desse quadriênio que nós estamos começando. Que Deus sempre nos acompanhe. Amém.